Você acredita que existem peculiaridades para a atuação no direito penal econômico que o advogado deve providenciar e, se sim, quais são elas? Você precisa ter tempo, você precisa estudar a causa, você precisa amadurecer a causa, você precisa conhecer cada página da causa, você precisa se colocar na posição do acusador. Digo isso para o cliente também, né? Se isso acontecer, eu vou ter que renunciar. Isso aqui não vai ser bom. Veja, se eu sou procurador ou promotor, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, isso aqui vai dar errado. A inteligência artificial é um algoritmo. Ela não faz juízos de valores. E as grandes teses, elas nascem dos juízos. Só quem faz o juízo é o ser humano. É uma pergunta profunda essa, né? A coisa mais importante que eu tenho é o direito do cliente, né? Um advogado que vocês verão pouco nas mídias, no geral, porque tem como característica também a ultra discrição, e nós vamos falar um pouco disso aqui também. Senhoras e senhores, estamos aqui para mais uma grande entrevista. Hoje nós vamos falar de um tema excepcional. Nós vamos falar de uma advocacia ultra boutique, alfaiataria mesmo, aquela coisa sob medida. E vamos falar sobre direito penal empresarial. E para isso nós convidamos um advogado que atuou em muitos casos relevantes no Brasil, sobretudo no direito penal econômico, sobretudo não, exclusivamente no direito penal econômico. Eu acho que esse é o grande diferencial desse papo aqui de hoje. Um profissional que está há 24 anos na advocacia, um profissional que já atuou com muitos dos parceiros, grandes advogados que nós entrevistamos aqui, e esse advogado é Eduardo Sanz, um advogado que vocês verão pouco nas mídias, no geral, porque tem como característica também a ultra discrição, e nós vamos falar um pouco disso aqui também. Eduardo Sanz, obrigado por aceitar o nosso convite, por nos dar essa honra, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, André, o prazer é meu, poder falar com vocês aqui da Mindjus, falar com todo o pessoal que faz parte dessa grande rede de advogados, e muito obrigado pelo convite. Eu fico honrado aqui por poder falar um pouquinho do nosso escritório, da minha história. Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado por essa consideração. Sanz, vamos lá. Eu queria aproveitar de ti, extrair de você, na realidade, um tema muito específico, que é o seguinte. Em bastidores, você já me comentou que desde o início da sua advocacia, você atuou exclusivamente no penal econômico. Exato. O que é muito difícil, porque no começo, normalmente a gente pega tudo, inclusive o que não é direito penal. E eu queria saber como é que foi essa história. Sempre desde o início do direito penal econômico, como é que foi tudo isso aí? Conta um pouco pra gente. Como é que no primeiro ano de advocacia só atuou no direito penal econômico? Foi complicado, André, mas assim, o que acontece? Eu desde a faculdade sempre gostei de direito penal econômico, né? Então, eu fiz a minha faculdade ali no final dos anos 90, me formei no início dos anos 2000, então uma época que o direito penal econômico era algo novo, né? Chamava atenção. Então, eu fiz a minha monografia de conclusão de curso na lei de lavagem. Imagina, a lei de lavagem era de 98, né? Então, algo que eu sempre gostei, né? Cheguei a trabalhar um tempo no Ministério Público Federal, numa coordenadoria que era só de crimes econômicos, e fiz toda a minha especialização sempre focado em direito penal econômico, meu mestrado, e quando eu comecei no meu escritório particular, era algo que eu queria focar muito. E eu sabia que se eu pegasse outras causas, você acaba fazendo toda uma história, vamos dizer assim, uma atuação em outras causas, você acaba fazendo com que os clientes te indiquem para aquele tipo de causa. E então eu foquei em direito penal econômico. Eu procurava pegar mais crimes tributários, né, crimes financeiros, crimes que envolviam a empresa de um modo geral, né, ou o empresário. Claro que para quem está iniciando isso é muito difícil, então eu tive que aproveitar toda a minha formação acadêmica, né? Eu já tinha uma pós-graduação, já tinha um mestrado, que lá no início dos anos 2000 não era algo tão comum assim nas faculdades, e foquei em dar aula, né? Eu peguei turmas de direito penal, comecei a morar em Curitiba, então peguei turmas na Unicuritiba e trabalhava essencialmente com o direito penal e começava naquelas ofertas de disciplinas optativas construir um curso de direito penal empresarial e econômico. Então eu tinha optativas de direito penal empresarial e econômico, dava aula nas pós-graduações mais focado no âmbito do direito econômico, direito penal empresarial, e construí uma pós-graduação também que coordenei de direito penal econômico e direito penal empresarial, né? E claro que isso vai divulgando pouco a pouco o teu nome no âmbito desse tipo de trabalho.
Então era muito difícil, porque eu tinha que ter uma carga horária muito grande para poder pagar as minhas contas, porque ninguém vive de vento, né? E trabalhava ali nas primeiras causas, em pequenas causas de direito penal econômico. Quando tinha alguma grande operação, pegava assim um acusado, um réu mais lateralizado. Mas, ao mesmo tempo, por ter poucas causas, eu tinha muito tempo, o que fazia com que o meu trabalho fosse muito especializado, né? Os grandes escritórios tinham um pouco mais de dificuldade, quer dizer, nós estamos falando do início dos anos 2000, não era processo eletrônico, era processo físico, era muito papel, né? Você tinha inúmeros volumes numa operação, então poucos advogados, quando iam para as audiências ou quando formulavam as petições, quando construíam as teses, tinham o conhecimento da causa que eu tinha porque eu tinha tempo. Quantas causas por ano entrava nessa época, no começo? Muito pouco. Eu cheguei a ficar 8 meses sem entrar uma causa nova, desesperado. E assim, muitas vezes fazendo reunião para cliente novo, e daí, quando eu via a causa, sei lá, era um crime de tráfico, ou era um crime de estelionato, era um outro tipo de crime que eu entendia que para poder seguir o meu projeto eu não deveria aceitar, e eu tinha que passar para outros colegas, né, indicar outros advogados que eu reputava bons advogados para indicar a causa, e não pegava. Então era bastante assim. Você lembra de sua primeira causa de direito penal econômico? Lembro, foi um crime tributário. Conta um pouco desse caso aí. Um crime de 168A. E, inclusive, acabou sendo um bom cliente. É engraçado, assim, eu não posso dizer o nome do cliente, né, mas era um cliente que tinha uma rede de empresas de tecido no Paraná, em São Paulo, e era engraçado porque ele era convicto em não pagar imposto. Ele dizia assim, não paga imposto, o Estado cobra muito caro, etc e tal. Nós não concordávamos com isso, né? Mas aí eu disse para ele mais ou menos assim, então você tem que declarar tudo bonitinho, porque se você declarar tudo bonitinho, não é sonegação, inadimplemento, e eu consigo te defender. E assim era, ele declarava tudo bonitinho, não pagava imposto, e vinham as ações penais, e nós trabalhávamos com as teses do inadimplemento, mostrando que estava tudo declarado, né? E a gente conseguia as absolvições dele. Então, eu acho que ele respondeu a umas 17 ações penais por crimes de 168A, crime tributário, e nós absolvemos ele de todas as causas. Era impressionante. Nós tínhamos até um mensal com ele, já que ele já pagava mensal, e aquilo fazíamos nós rodar. Ele foi um bom cliente que eu tive. Muito legal, muito legal. E quando que a coisa começou a engrenar, Santos? Com quantos anos assim? Você falou, André, aqui eu já tive que começar a diminuir um pouco as aulas, porque o escritório já começou a ter um volume de causas maior e me demandar mais. Eu comecei eu sou de Porto Alegre, fui morar em Curitiba, eu comecei a advogar em Curitiba em 2004, né? Ali eu pegava uma coisinha que outra, né? Eu me lembro da primeira grande operação na época, estava tendo o Banestado, e aí em parceria com um advogado de Curitiba, eu defendi junto com ele um executivo do Banestado. Ele foi uma causa boa, mas até para aparecer eu atuei de graça, para você ter uma ideia, né? Tinha que estar nos processos, né? Sim. Mas nós começamos a engrenar bem mesmo, assim, ali pelo ano de 2008 e 2009. Né? Nós entramos a convite do professor René Dotti, saudoso professor René Dotti, para mim uma das pessoas mais importantes que eu tive na minha vida, um professor maravilhoso, e ele nos chamava, ele chamava o nosso escritório e a mim muito como parceiro em determinadas causas, determinadas operações. Ali nós começamos a dar boas respostas, porque eram operações grandes e envolviam muitos escritórios, tanto de Curitiba como fora do Paraná, e aí outros advogados começaram a conhecer o nosso trabalho. E ali nós começamos a fazer algumas boas parcerias, assim. Então, ali eu vejo, assim, 2008 para 2009, eu vejo que foi uma virada, entendeu? Então, pelo menos durante 4 anos, foram anos que eu vivi basicamente, assim, minha renda era de dar aula. Eu tinha causas, tinham poucas causas, aquilo fazia rodar o escritório, mas não dava dinheiro, entendeu? Não dava dinheiro. Ali de 2008 para 2009 eu vi que a coisa... Então ali foi mais ou menos completando ali uma década ali de atuação, mais ou menos. Isso, assim, em Curitiba, porque eu atuei em Porto Alegre, né? Então eu atuava, mas em Porto Alegre eu atuava pelo escritório do Alexandre Wunderlich com Saulo de Carvalho. Né? Ali eu recebi o meu pagamento, fazia minha pós-graduação e tal. Agora, o escritório meu mesmo foi a partir de 2004, então a gente pode dizer assim que foram pelo menos 5 anos. 5 anos de ralação ali, dando bastante aula. Total. Muito legal. E agora uma coisa que me chama a atenção. Você começa a entrar em boas causas, começa a entrar em casos grandes, bons clientes, operações grandes, o que muitas vezes provoca naturalmente o advogado a expandir o escritório. Eu sei que você tem uma sede super estruturada,
mas também sei que você optou por ter um escritório pequeno em quantidade de pessoas, mas com grandes causas. Hoje vocês são 4, não é isso? Nós somos 4 advogados. Eu tenho dois sócios e uma sócia que começou agora conosco. Nós éramos 3 há um tempo atrás. E por que essa opção? E por que você acha que esse modelo é o ideal? Naturalmente, porque você adotou ele. Tem 2 explicações para isso. Uma é um pouco de medo, né? Porque a gente tem que pensar que você tem que ganhar aquilo que justifica um bom valor para você e tem que remunerar as pessoas bem. Então, se a operação é muito cara, você precisa faturar muito para pagar essa operação. Então, é um medo que é uma questão financeira. Mas o segundo é a questão de tempo mesmo. Tempo mesmo, porque nós gostamos de deixar uma marca, assim, hoje eu acredito, até por ouvir de outras pessoas, quando falam do nosso escritório, falam assim, pô, ali tem um escritório que vai trabalhar forte, que vai conhecer a causa e que vai trazer soluções. E para isso existe uma coisa que é essencial para você conseguir, que se chama tempo. Então você precisa ter tempo, você precisa estudar a causa, você precisa amadurecer a causa, você precisa conhecer cada página da causa, você precisa se colocar na posição do acusador e pensar o que eu preciso fazer para destruir essa pessoa, para você poder vir para o lado de cá e pensar o que eu preciso fazer para me defender dessa onda que quer me destruir. E isso exige tempo, exige amadurecimento, exige pesquisar, exige olhar a documentação, exige conhecer cada ponto da causa, e sem tempo você não faz isso. Então a nossa opção é realmente tempo. E para poder ter tempo, nós não podemos ter muitas causas. Então nós temos que ter poucas e boas causas para justificar o meu ganho, o ganho dos meus sócios e poder trabalhar bem. Então isso é uma opção mesmo. Como funciona a usina de teses do escritório? É um trabalho muito bacana, assim, porque primeiro que a gente privilegia muito o estudo, né? Então eu posso dizer assim, tanto eu quanto o Thiago Neuer, o Rodrigo Cavanhari, a Yasmin, somos advogados que fomos nos especializar. Temos especialização, mestrado, gostamos de direito penal, temos os nossos grupos de pesquisas também sobre determinados temas, e tem também uma ideia que é uma ideia cultural, sabe, André? Que é a ideia de querer fazer o melhor trabalho. O nosso pensamento é assim, o que sai do escritório pode não ser o melhor trabalho, mas quem olhar tem que dizer assim, está entre os melhores trabalhos daquele processo ali, se não é o melhor. Então, a gente faz isso com muita discussão, né? Então, por exemplo, um advogado está lá com uma determinada causa, a gente discute essa causa toda semana. Então, nós no escritório sempre temos 2 reuniões, a reunião de sexta, que é para preparar outra semana, e a reunião de segunda, que é para startar os trabalhos, que foi preparado na sexta. Então, nessas reuniões, a gente invariavelmente, o advogado vai trazer a causa, vai trazer o problema, vai discutir o problema, e a função dos outros é problematizar. É dar problema, dar problema, em síntese. E às vezes até nós discutimos, claro, tudo no âmbito das ideias para melhorar e ganhar a causa, né? Então, propõe uma solução, o outro advogado vai dizer, não, isso aqui não vai ser bom, veja, se eu sou procurador ou promotor, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, isso aqui vai dar errado, o tribunal não pensa assim, está aqui a jurisprudência, e vai criando dificuldade, e junto com a dificuldade vão nascendo soluções, né? Aí alguém propõe, e se nós fizermos isso? Pô, interessante, e aí às vezes isso vai ficar no amadurecimento da semana, vai pesquisar jurisprudência, vai pesquisar doutrina, vai trabalhar com a cabeça do acusador, e assim vão nascendo as grandes ideias, as grandes teses, né? Nessa discussão, nesse conflito. Então a nossa atuação ela é muito conflituosa. Eu brinco que para trabalhar conosco ali tem que ter um pouquinho de estômago, porque tem que saber que no final o que todo mundo quer ali é o bem do cliente. Entendeu? Isso é um exercício bacana, assim, eu acho que nós trabalhamos bem isso. Uma curiosidade, para fazer uma advocacia ultra boutique, se puder compartilhar, claro, quantos clientes vocês têm, assim, quantos processos ativos por ano, mais ou menos? Nós somos um escritório que não temos muitos clientes. Nós temos poucos e bons clientes, né? Então, eu não erro em te dizer que hoje, nós não chegamos a 20 clientes no escritório. Claro que cada cliente tem uma série de processos, né? Porque você tem a ação, você tem a cautelar, você tem a cautelar patrimonial, você pode ter eventualmente ali o habeas corpus que vão decorrer, mandado de segurança. Então isso, na controladoria, cada ato desses vai gerando um processo.
né? Mas se nós somarmos tudo, nós não devemos ter ali 100 processos. Muito legal. E a estrutura? Sócios, daí secretária, serviços gerais, qual que é a estrutura total do escritório? Nós temos hoje uma secretária, uma pessoa de serviços, duas pessoas de serviços gerais, limpeza, tudo, porque nós temos 2 sedes, né? Então nós temos uma sede em Curitiba e outra aqui em Brasília. Temos ali 2 estagiários e é isso. Muito legal. Acabou, é enxuto. Né? E as sedes, elas são muito preparadas, foram muito pensadas, porque as 2 foram construídas do zero, né? Tanto em Curitiba quanto em Brasília. Então, já estamos num prédio que tem toda uma recepção, porque a recepção é feita por Curitiba mesmo, né? Então, quando o cliente chega, é de Curitiba que tudo é aprovado, até se chegar lá nos advogados, na sala de reunião, aqui em Brasília. Então, são sedes que nós investimos muito na questão de tanto de informática quanto de comunicação para que rode bem. Entendeu? Muito legal. Bem. Você acredita que para atuar nesse nicho do direito penal econômico, o profissional ele tem que tomar determinadas precauções? Como, por exemplo, seu cliente é empresário, naturalmente. Então, ele espera de você determinada postura, determinada estrutura, determinadas características. Você acredita que existem peculiaridades para a atuação no direito penal econômico que o advogado deve providenciar e, se sim, quais são elas? Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, não é no direito penal econômico, é em todas as áreas, né? Você tem que ter a comunicação daquilo que o cliente imagina e possa se identificar com você, né? Então, o direito penal econômico ele tem uma linguagem própria, né? Ele tem uma linguagem que é empresarial, né? Você tem que entender a linguagem do empresário, você tem que entender o negócio do empresário. Então, ele vai exigir isso. O cliente ele precisa se identificar com você, né? Então, você tem que ter uma postura um pouco mais formal, né? Assim como no judiciário, você não pode chegar numa sustentação oral e não estar com a beca. Às vezes as pessoas criticam, a beca é algo, né, hoje não vou sustentar, hoje não tem sustentação, porque, sei lá, é um julgamento de um embargo de declaração. Mas veja, você pode suscitar uma questão de fato, você tem que levar a beca, né? Então, essa linguagem, o direito penal empresarial, ele também tem. Você tem que observar como o empresário se comporta, como ele fala, como ele conversa, porque o empresário ele precisa se identificar com você. Você tem que ter essa mesma linguagem do empresário. Então, mesmo que às vezes você não goste, eu gosto de ter uma vida mais despojada, mas você tem que ter um terno, né? Você tem que estar ali com uma boa apresentação, né? Não dá para chegar lá desleixado, né? Então, pode ser, mas hoje os empresários são mais descolados. São, mas não é isso que ele espera do advogado. Né? Ele espera do advogado que ele esteja pronto para defendê-lo, em qualquer circunstância. Então, eu acredito que sim, eu acho que essa linguagem, ela é fundamental. Você precisa ter essa linguagem. Muito legal. Ter esse bom comportamento. Alguém pode provar que eu estou errado, de repente, né? Sim. É possível, mas é algo que nós imaginamos que seja importante ter. Eu acho que é importante essa linguagem. Eu entrevistei um escritório aqui, muito bom por sinal, escritório relativamente jovem, o escritório tem 10 anos de construção. E eles se especializaram a atender players da nova economia. Que já esse empresário, cara jovem de 30 e poucos anos, esses advogados também são jovens, todos vieram de grandes bancas de São Paulo, também tem 30 e poucos anos. E os clientes ali, eles atendem lá, o cara tem uma bilheteria digital, o cara fez milhões, 30 e poucos anos, tem empresa com 200 pessoas e tal. Ele é o cara que não quer marcar uma reunião para daqui uma semana, falar com a secretária. Ele quer ligar pro outro, sabe? Claro que ótimos advogados, excepcionais advogados, formais, etc e tal. Mas o trato, a velocidade do trato é um pouco diferente, sabe? Isso. Ele quer, então, de fato, ele se especializado em atender players da nova economia. E existe essa identificação, sabe? Isso é importante, essa linguagem é importante. Né? Assim como hoje, o escritório também não é só uma sala de reunião, você tem que ter uma boa sala de reunião. Uma sala, né? Uma sala de reunião que tenha uma boa vídeo, porque hoje, depois da Covid, as reuniões, muitas delas hoje se dão por vídeo. Muito então você tem que ter uma boa internet, né? São instrumentos que favorecem a linguagem. Né? Não é possível que você não tenha ali uma câmera boa, que apareça uma boa imagem sua, né? Que você possa projetar, ou uma televisão grande numa sala de reunião em que você possa, hoje os processos são eletrônicos, que você possa projetar o processo para o cliente ver como que você trabalha.
né? Então, isso de fato é fundamental, André. Eu penso que essa linguagem, sim. E a comunicação é fundamental hoje em dia, né? E uma curiosidade, Sans, quando você entendeu que Brasília era estratégico para sua atuação e qual a importância da atuação nas cortes superiores, especialmente no direito penal econômico? Muita coisa se transforma aqui? Com certeza, Brasília é fundamental. Desde o meu primeiro caso, eu venho a Brasília. Eu faço questão de vir a Brasília, atuar em Brasília, porque sempre tive a pretensão de estar em Brasília. O direito penal econômico é um direito muito técnico, né? Eu costumo dizer que uma característica própria do direito penal econômico, que é um pouco diferente do direito penal clássico, é que todo o direito penal econômico ele está construído com base na técnica de reenvio. Né? Então, você tem aqui o direito financeiro, o direito fiscal, o direito ambiental, e você tem o direito penal sobre esses conceitos. Então, por isso que eu digo que você precisa dominar a linguagem do empresário, dominar a linguagem do negócio, porque isso vai ser fundamental para aspectos de tipicidade, para aspectos processuais, e essa linguagem ela é fundamental. E quando você pensa nisso, quer dizer, eu estou falando de questão estritamente normativa, é impossível pensar em você construir uma tese e não pensar que essa tese vai ser discutida no STJ, porque ela é normativa. É impossível você construir essa tese e pensar que, eventualmente, esse caso você não vai ganhar no Supremo Tribunal Federal. Então, quando você está trabalhando lá no primeiro grau, na resposta à acusação, você já tem que ter problematizado o caso suficientemente para saber que, às vezes, você está alegando aquilo na resposta porque você precisa pré-questionar. Senão, você não chega aqui em cima. Já na resposta, no primeiro ato. Então, é impensável você pensar em direito penal econômico, sobretudo, e empresarial, e não pensar em Brasília. Então, desde a minha primeira causa, eu já vinha estudando os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, para ver como que eu faço para acessar essas cortes, porque nós sabemos, e hoje muito mais do que antigamente, que existe aqui um funil que praticamente represa tudo para que não chegue. Né? Então, você realmente precisa ter essa capacidade técnica. Então, desde o meu primeiro caso, nós já pensávamos em Brasília, já atuávamos muito em Brasília. Muito legal. Uma outra curiosidade. Você fez especialização na PUC? Isso. Mestrado em Portugal, em Coimbra. Em Coimbra, em 2003. 2003. E, apesar desse contexto, e ter sido professor, eu vi que você, pelo menos pesquisando no currículo, eu vi que você não pretendeu seguir para doutorado, etc e tal. Claro que os casos vão chegando, a vida vai ficando mais difícil, mas eu queria fazer esse gancho para te perguntar por quê e qual a importância, na sua opinião, dessa vida acadêmica para advocacia. Você acha, não, André, acho que mestrado cumprir ali e tal. Queria te escutar sobre esse tema. Assim, André, eu sempre amei a academia. Desde o tempo da faculdade, sempre tive um estudo sempre muito direcionado para a vida acadêmica. E sempre adorei dar aula. Sempre dei aula. O que me tirou da faculdade foi a Operação Lava Jato, indiscutivelmente, porque era impossível dar aula nesse período. E eu tenho uma característica que eu levo muito a sério tudo que eu faço. Então, a partir do momento que eu comecei a perder aula, tinha que botar professor substituto, muda o método da aula, muda o grau de exigência, eu via que isso tinha um ônus na carreira dos alunos, entendeu? Então, isso me fez sair da faculdade. Mas a advocacia, ela é muito difícil também quando você começa a ter uma atuação um pouco mais proeminente, com mais causas, de conseguir levar com força. Eu vejo isso com outros professores que eu julgo muito bons professores, excelentes professores, a dificuldade que eles têm de conciliar uma advocacia muito boa, bem feita, com um professor que também dá uma boa aula muito bem feita. Então, aos poucos, isso foi me tirando da academia também, do ensino acadêmico, da faculdade. Mas eu reputo que a academia é fundamental. A academia é fundamental. Você ler, você estudar, você pegar grandes autores, boas obras, entender como que o direito penal é o nosso instrumento de trabalho. Então você não pode deixar de ser o melhor naquilo que é o teu instrumento de trabalho. Então eu estudo muito, eu trabalho muito, leio muito, muito mesmo. E amo o direito penal, amo a dogmática penal. Porque, às vezes, até conversando com os colegas, mas hoje os tribunais nem seguem muito mais a doutrina, né? Tem toda essa discussão se as cortes superiores são cortes, como eles costumam dizer, de teses, né? Quer dizer, os novos doutrinadores hoje são as cortes superiores, você não vê mais citação de doutrina em acórdãos do STJ, ou vê muito pouco
perto do que era antigamente, né? Mas o conhecimento acadêmico, ele te ensina a pensar. Eu costumo dizer que quem tem um bom conhecimento de dogmática penal ou de processo penal, quando ele pega o processo, ele já sabe o que ele tem que procurar. Ele já sabe quais são os principais elementos. E a partir dali ele vai buscar o plus. Então ele te ensina a pensar. A dogmática, ela te faz pensar mais rápido. Então eu acho fundamental. Se você não tiver uma boa formação acadêmica, você precisa necessariamente procurar uma boa formação acadêmica. Temas quentes para o futuro do direito penal empresarial que estão no seu radar? É uma pergunta profunda essa, né? Eu acho que, por exemplo, questões acadêmicas sempre são quentes para o direito penal empresarial, né? Porque elas sempre vão te possibilitar trazer teses. Hoje em dia se fala muito na questão da cadeia de custódia da prova, da custódia da prova eletrônica, são temas que são muito relevantes também. Eu sempre chamo a atenção, apesar disso, né, por estudar e por gostar muito, que se nós olharmos esses temas que hoje são relevantes, inclusive as novas leis sobre proteção de dados, os requisitos, por incrível que pareça, ainda continuam lá no passado, são muito parecidos à forma de pensar, né? Então é importante ter essa consistência dogmática até para entender esses novos temas. Eu acho que, de novo, eu repito, a dogmática te ensina a pensar. Então, quando eu penso assim, em temas quentes, eu sempre penso assim, mas como que isso foi estruturado dogmaticamente? Porque o mal ou bem, o direito penal é o mesmo, tu percebe? E isso é importante a gente perceber. O direito penal é o mesmo. A ideia de tipicidade, né, a ideia de culpabilidade, legítima defesa, as causas de justificação, elas são as mesmas. Se você tem essa base sólida, você vai entender esses novos temas de direito penal. A ideia probatória é a mesma, cadeia de custódia é a mesma. Né? Quando a gente trabalha a cadeia de custódia hoje como um tema tão atual, é verdade, mas os conceitos de cadeia de custódia são muito antigos. Né? Vem lá do processo penal americano, né? de como custodiar a prova, e os princípios continuam sendo os mesmos, apesar de, por isso que eu falo da técnica de reenvio, dos mecanismos terem mudado. Né? Hoje, o bloqueio do celular e como que eu vou resguardar a prova eletrônica que veio do celular. Né? Então, eu tenho novos elementos de tecnologia, mas o que eu vou discutir, afinal de contas, é se aquilo resguardou, de fato, a integridade da prova. É isso que eu vou discutir. E isso não é diferente com a droga e com a prova eletrônica, percebe? Juridicamente falando, não é diferente. O que muda é a forma como eu vou constatar isso ou não. Então, quando a gente fala de grandes temas, eu acho muito interessante isso, mas eu sempre gosto de lembrar que mesmo os grandes temas, eles estão amparados no direito e na dogmática que fundamenta o direito até hoje. Na ideia do princípio da legalidade, na ideia dos princípios de cautelaridade do processo, na ideia de preservação dos direitos humanos, e assim sucessivamente. Muito então, legal. isso é muito interessante a gente lembrar, sabe? Quando nós discutimos os grandes temas de hoje. Falando ainda de temas do momento, um escritório ultra boutique que optou por ter poucos e bons clientes, como é que esse escritório vê utilização de inteligência artificial? A inteligência artificial é um instrumento. Percebe o que eu estou dizendo? É um instrumento, como é o processo eletrônico. O processo eletrônico é um instrumento, ele não é mais físico, ele é eletrônico. A inteligência artificial ela é fundamental para determinadas coisas, mas não para tudo. Né? Eu vejo hoje as pessoas muito falando assim, a inteligência artificial vai substituir o advogado, vai substituir o humano, porque ela faz pesquisa, porque ela... Mas a gente esquece de uma coisa, a inteligência artificial é um algoritmo. Ela não faz juízos de valores. E as grandes teses, elas nascem dos juízos. Só quem faz o juízo é o ser humano. Então, eu acho fundamental a inteligência artificial enquanto instrumento, mas nada vai substituir o grande advogado, o bom advogado. E toda vez que nós usarmos a inteligência artificial para substituir o humano, o que ela vai fazer é algo pior. Nós temos visto isso no judiciário, porque o judiciário tem usado muito inteligência artificial, né, para decisões, para juízos de admissibilidade, e a gente vê o quanto, né, coisas ruins têm sido produzidas a partir disso. Né? Eu não sou um negacionista da inteligência artificial,
e não tem nem tampouco vamos dizer assim, uma pessoa que acha que a inteligência artificial vai salvar o mundo. Entende? Eu acho que ela é um instrumento. E como um instrumento, ela tem muitas coisas boas, muitas mesmo, mas também tem coisas muito ruins. Então, isso é importante a gente ter essa compreensão. Jamais seria um negacionista da inteligência artificial, mas é fundamental entender que ela não faz juízos. Eu sei que você é um advogado e que o escritório atua muito em parcerias. Isso. Uma coisa que você mencionou. E muitas vezes, para atuar em parceria, é necessário ter um jogo de cintura, porque você está com colegas da advocacia, e os advogados são uma categoria difícil de lidar no geral. E eu sei que você tem parcerias muito longevas e bem-sucedidas, inclusive com parceiros nossos aqui em comum. O que você acha que é o segredo de uma boa parceria, para ter uma boa atuação conjunta, para se construir uma boa sinergia? Queria te escutar sobre isso. Eu acho que o primeiro passo para ter bons parceiros é humildade. Esse é o primeiro passo. O que é humildade? É saber que você tem que ouvir, você tem que escutar e saber que você tem que poder falar, né? E para saber que você tem que poder falar, o segundo ponto de uma grande parceria é lealdade. Lealdade. Eu brinco assim, eu não quero ser o dono da tese, eu não quero ser o dono da causa. Eu quero ganhar. Então, quando o teu parceiro identifica isso, primeiro, que você não vai trair ele, e segundo, que existe ali uma relação de humildade, quer dizer, tudo que está sendo discutido e às vezes até contrariando o teu parceiro, é para o bem do teu parceiro, é para ganhar a causa. E isso é importante. Isso vai um pouco ao encontro daquilo que eu falei do nosso método de trabalho. Então, para ter um bom parceiro, o parceiro precisa confiar em você 100%. Você não vai trair ele. Por isso que a gente só atua em direito penal. Entendeu? Porque muitos dos nossos parceiros são de outras áreas, inclusive. Então, eu não posso competir com o meu parceiro. Eu não posso pegar lá o cliente dele e daqui a pouco tá fazendo a improbidade administrativa do meu parceiro. Pô, ele é o cara da improbidade administrativa. Eu sou o cara do penal. Entende o que eu estou dizendo? E por outro lado também discutir a causa de igual para igual, quer dizer, às vezes o parceiro quer tomar uma atitude, você tem que poder sentar com o parceiro e mostrar, pô, mas você quer fazer isso? Olha o que vai acontecer, olha o que pode acontecer ali. Mas, de fato, você fala uma coisa muito verdade, a vaidade é um problema da nossa área, né? Então, às vezes isso causa situações que são suscetíveis a alguns conflitos. Mas aí é preciso ter essa lealdade, a boa-fé, mostrar que nós estamos fazendo isso para o bem da causa. E saber que às vezes se perde, né? Às vezes a gente perde, eu digo assim no sentido, você entende que o melhor é ir por um caminho, né? O parceiro entende que é melhor ir por outro. Agora você tem que saber de quem é o cliente. E é do parceiro. Então, assim, para o bem da causa, você vai discutir com o parceiro, mas se o parceiro disser, não, eu acho que nós temos que ir por aqui, então, beleza, vamos por aí, e aí você tem que recolher o time e pensar, time, não vamos mais discutir essa estratégia. Nós temos que ir por aí. Como é que nós vamos fazer o melhor ir por ali? É isso. É isso. Então, acho que isso a gente consegue construir nesse diálogo aberto com os nossos parceiros. Muito né? Eu digo que toda relação humana é uma relação de conflito. Né? Mesmo na sua casa, né? A sua mulher quer almoçar num lugar, você quer almoçar no outro. Então, você tem que ter diálogo. Né? E o diálogo ele pressupõe conflito, porque não há diálogo quando as pessoas pensam igual. O diálogo ele se dá justamente por ideias diferentes, né? E o diálogo ele exige humildade e lealdade. Então eu acho que assim, a boa parceria ela é fundamentada numa boa relação humana. Né? Naturalmente que uma relação humana depende de duas pessoas. Quando um não quer, dois não fazem. Então também, às vezes dá errado a parceria. Por quê? Porque o colega não quer, o entendimento de parceria dele é outro. Então acaba acontecendo isso também. A gente tem que saber compreender até para poder lidar bem com a pessoa. Né? Muito bom. Outra questão. Vocês têm uma linha característica de uma discrição quase que absoluta. E isso é um negócio legal, só para tu me entender aqui. Como é que, por exemplo, nós conhecemos o Sans e até outros advogados? Nós monitoramos a jurisprudência das cortes superiores. Então a gente lê todo dia o DJE ponta a ponta. Quem vem aqui ao Mind News vê que é uma laje assim, e um monte de gente trabalhando. Então a gente conhece
a advocacia de quem está advogando. Porque se está advogando e se tem processo e a atuação é boa, nós saberemos. E assim a gente conheceu o Sans. A gente achou ali, não foi... A gente achou ele atuando mesmo ali. Tá? E aí fizemos contato tal, e acabamos construindo essa relação aqui. Então, o que acontece? Por que essa opção por uma descrição absoluta? Veja até que artigos, assim, você não produz tanto. Para te encontrar tem que ser atuando no processo. Por que essa opção? O que acontece? Assim, nós nos especializamos em direito penal econômico e empresarial. O nosso cliente é essencialmente, assim, não é 100%, mas é quase 100%, o empresário, o dono da empresa, o CEO, né, o grande executivo da empresa. O grande executivo, ele não quer o nome dele sendo propalado em público. Pelo contrário, ele não quer, se ele está respondendo uma investigação, um processo penal, ele não quer nem aparecer. Ele não quer nem que o nome dele seja citado. Para ele já é um ônus aquilo. Então eu acho que nós nos expormos demais vai expor o cliente, necessariamente. Né? Sobretudo quando você tem que falar da causa, é impossível, vão te associar a um cliente. Né? Então a nossa opção é a menos que seja necessário, porque o cliente deseja não dar entrevistas, trabalhar exclusivamente por nota, não nos expormos. Porque não adianta. A nossa advocacia é advocacia penal. E nunca a sociedade está do nosso lado enquanto advogados, porque invariavelmente nós estamos advogando para pessoas que são acusadas de crime. Mas nem artigos, assim, portais e tal, isso é uma coisa que você não... Não, nós temos alguns artigos, assim... Mas não é com tanta frequência, né? Talvez até por uma ausência ou de demanda ou de tempo, porque nós nos dedicamos tanto às causas que acaba não sobrando tanto tempo. Eu também sou um pouco exigente, sabe, André? Assim, eu sou um pouco resistente. Esses dias até eu estava conversando com o Alexandre, que estava me cutucando, e ele me mandou, assim, 6 temas que ele sabe que eu tenho escrito e eu não publiquei. Me mandou no WhatsApp. Por quê? Porque quando eu leio ali, eu vejo que eu teria que ter citado outros doutrinadores, trabalhado mais, quer dizer, não está completo. Então eu sou um pouco exigente assim com esse tipo de texto, sabe? Então, realmente, é um pecadinho que eu tenho. Talvez eu tivesse que publicar um pouquinho mais. Tá feita a provocação aqui, então. Exato. Mas sim, a descrição é uma opção nossa. Nós somos bastante discretos mesmo na atuação penal e na forma de propalar o nosso escritório. Muito legal, muito legal. Agora, já que a gente entrou nesse tema sócios aqui, essa coisa toda, eu gosto sempre de fazer essa pergunta. O que você, Eduardo Sans, espera de quem trabalha com você? Eu espero que, primeiro, que ele se identifique com o escritório, que ele se identifique com a nossa cultura, com aquilo como eu sempre pensei que fosse o escritório, e que ele entenda que o direito do cliente é o bem mais sagrado que nós temos ali no escritório. Né? Eu costumo dizer isso para os clientes, a coisa mais importante que eu tenho é o direito do cliente. Né? Quando eu dava aula, eu usava esse exemplo, assim, né? Eu ficava provocando os alunos para estudarem, né? E eu dizia mais ou menos para eles assim, né? Quando eu via que eles não estavam estudando, né? Imaginem que vocês têm uma doença grave, que vocês vão ter que ir para um hospital, um médico anestesista vai apagar vocês, vão colocar vocês numa mesa, o cara vai abrir o corpo de vocês, tirar um órgão e colocar um outro ali, costurar, reacordar vocês, reviver vocês, e vocês têm que estar vivo e bem, como vocês estão agora. Vocês fariam isso se soubesse que o médico vai abrir vocês e trocar o órgão está estudando que nem vocês estão estudando? Então, quem dá o direito, né, de vocês irem lá e pedir que o cliente diga assim, pega o meu cliente, pega o meu direito e cuida dele? Né? Então, eu acredito nisso. Assim, o direito do cliente é a coisa mais preciosa que nós temos ali. Nós realmente precisamos fazer o nosso melhor, porque se realmente o cliente for condenado, não foi porque eu errei. Não foi porque eu deixei de fazer algo que eu entendo que eu deveria ter feito. Entende? E aí eu consigo ficar um pouco mais em paz, porque afinal de contas nós lidamos com o direito mais precioso que tem, que é a liberdade. E aí eu digo a segunda coisa para os meus sócios, assim, se é verdade que o direito do cliente é o bem mais precioso que nós temos, o nosso nome é tão precioso quanto o direito do cliente. Porque se eu for sentar na frente do juiz e defender, por exemplo, que o juiz tem que dar uma cautelar para poder tirar
o meu cliente da prisão, de que ele vai cumprir as cautelares, não adianta, por mais que nós saibamos que a responsabilidade é do cliente por cumprir ou não as cautelares, quando o juiz olha para você, aquilo que você é, aquilo que você faz como advogado, avaliza aquela decisão, entende? Então você não pode errar também nisso. Então o seu nome também tem que ser respeitado no meio, tem que ser respeitado pelos magistrados, pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público. Não quer dizer que você tenha que ser bacana, legal, gente boa, mas você não pode agir errado, você tem que tentar, na sua atuação, seguir as normas, trabalhar dentro das regras, ser leal no processo, né? E isso envolve também toda a sua conduta como advogado. Então eu digo isso para o cliente, né, também. Por quê? Porque é uma relação de reciprocidade. Pô, não dá para assumir o compromisso de que o cliente vai cumprir as cautelares e o cliente não cumprir. Eu digo isso para o cliente também, né? Se isso acontecer, eu vou ter que renunciar. Então é assim que funciona. Então essas duas coisas eu acho que quem trabalha conosco lá no escritório tem que saber. Nós temos que ter uma postura ilibada dentro da advocacia. Nós não podemos errar, nós não podemos mentir nos autos. Nós temos que realmente trabalhar dentro do embasamento mais correto que tem para poder mostrar que as nossas teses ali, o que nós estamos defendendo, de fato é jurídico, é aquilo. Percebe? Muito então, bom. Isso eu acho que é importante. É muito importante. O Sans, se você pudesse deixar aqui, caminhando para o final, o seu melhor conselho para a advocacia que nos acompanha, a partir desses 24 anos de experiências em casos de muita repercussão, em casos complexos, atuando em parceria com muitos escritórios, com 2 sedes, já tendo construído sua sede do zero, comprado lote, feito construção, tendo tido sócios, enfim, a partir com toda essa experiência de sala de aula, melhor conselho que você daria para a advocacia que nos acompanha? Pô, eu daria 2, André. O primeiro deles eu acho que é mais do que banalizado, né? Se prepare, estude. Né? O direito é o nosso instrumento de trabalho. Nós temos que dominar esse instrumento de trabalho. Não dá para o carpinteiro não saber serrar, né? Não saber lixar. O direito é o nosso instrumento de trabalho. Eu tenho que saber o direito. Eu tenho que conhecer o direito e o processo. Mas isso acho que todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa. Né? E o segundo, que eu acho que talvez seja o mais importante para o advogado, se você acredita no seu projeto, vá com ele até o fim. Né? Doe o que doer. Acredite nele. Vai levar tempo. Você tem que saber que o projeto é um processo. Né? Ele tem um tempo para dar certo. Então você não pode desistir na primeira coisa que dá errado. Então acredite. Acredite nesse projeto e leve até o fim. Né? Como nós começamos falando, né? Eu quis atuar na área do direito penal econômico e empresarial. Então, muitas vezes ali, dinheiro faltando, as coisas apertadas, batia lá no escritório alguém, né, com um caso relativamente fácil até, de tráfico, sei lá, eu olhava e dizia, não, vamos passar, vou indicar um colega bom e não vou pegar. Por quê? Porque eu queria atuar na área do direito penal econômico e empresarial e fui com esse projeto até o fim. Levou tempo, mas aconteceu. Né? E hoje a gente tem uma situação relativamente estável na nossa atuação e acho que vai bem. Mas tem que acreditar no projeto, não pode desistir. Muito bom. Então, para você que está nos acompanhando aí, acredite no seu projeto. Como vocês sabem, nós temos a missão de entregar para vocês as melhores referências profissionais da advocacia. Então, nós corremos norte a sul do Brasil para buscar, através da experiência, da vivência real de advogados de verdade que constroem sua reputação nos processos, extrair as melhores recomendações para vocês e até para que vocês possam ver que existem múltiplos caminhos e múltiplas maneiras de se alcançar um objetivo. E, como eu sempre digo, o Sans teve que percorrer 24 anos de advocacia, carreira acadêmica, toda essa questão, muitos anos de sala de aula, para estar aqui dando essas recomendações para nós. Nós tivemos que providenciar toda essa estrutura para fazer acontecer. Você só tem que escutar, botar em prática o que cabe e nos ajudar a levar essa mensagem adiante. Então,
pega isso agora, posta aí nos grupos, onde você puder postar, porque é muito importante que essa mensagem chegue para mais pessoas. Santos, eu sei que você é um cara absolutamente discreto, você usa rede social, se alguém quiser entrar no site do escritório, eu sei que você tem. Se alguém quiser te achar, como é que faz para te achar? Olha, vai ter que me achar pelo site mesmo. Eu realmente não tenho redes sociais. Eu não é que eu não gosto, mas acaba me tirando muito tempo. Também eu acho que eu não consigo me divulgar muito bem nas redes sociais pela ideia de descrição do cliente, de não querer passar, então vai ter que ser pelo site mesmo, pelo sans.adv.br e pelos nossos contatos que estão integralmente lá. Né? Mas bom. Vai nos achar. Quem quiser achar o Sans, vai lá que você vai encontrar lá um site muito bacana, muito bonito. Muito legal. Sans, obrigado, cara, pelo seu tempo. É um prazer te receber aqui, aprender um pouco a sua trajetória. Obrigado pela generosidade de compartilhar um pouco da sua história, do seu modo de fazer advocacia com todos aqueles que nos acompanham. Isso aqui é muito importante para nós, por isso te agradeço. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Me sinto honrado. Acho que nem mereço tanto, né? Mas eu fico feliz de poder contribuir com os jovens advogados, com aqueles que estão começando, contando um pouquinho da nossa história, para que eles vejam que é possível. É possível sim. Muito bom. Obrigado, Sans. Valeu, turma. Até a próxima.